Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas. E como eu já disse no grupo, todas as substantivas elas recebem o nome de completivas. Por quê? Elas são um complemento de alguma coisa. Então, diferente das adjetivas explicativas, que não são tão integradas assim com as orações e com as principais, parecido com as restritivas, as substantivas elas vão ser muito integradas às principais, porque sem elas, as principais não fazem sentido. Elas são complementos sintáticos das principais. O verbo está em cima, está localizado acima, porque ele é principal em relação à oração que está embaixo, ordenada abaixo, mas ele não faz sentido sozinho, ele não se completa sem essa oração. Eu vou mostrar para vocês sempre o período simples do lado do período composto, para ver se fica claro, se fica nítido aquilo que eu sempre tento demonstrar, de que esses nomes, oração subordinada, substantiva, subjetiva, não são apenas rótulos. Isso é uma síntese de uma análise. Eu não estou simplesmente enfiando um rótulo nessa oração porque ela começa com o quê? Não é isso. Eu estou chamando ela de subordinada porque ela está ordenada, olha aqui, abaixo do verbo da oração principal, que é necessário. Eu estou chamando ela de substantiva porque ela está no lugar de um substantivo. E eu estou chamando ela de subjetiva porque ela ocupa a posição de sujeito. Vamos lá. Numa oração como isso é necessário, período simples, o verbo, o que é necessário? Isso. Então, eu achei o sujeito, eu tenho um sujeito e um predicativo, uma característica no predicado. Se, no lugar desse sujeito, nessa posição aqui, eu colocasse uma oração inteira como é necessário que você lute, vejam bem, ó, aqui eu tenho o verbo e o predicativo do sujeito, uma característica no predicado. O que falta para essa oração? Falta o sujeito. O que é necessário? Isso aqui, que você estude. Um nome é necessário. Toda essa oração poderia ser substituída por um nome. Portanto, ela é substantiva. E, portanto, ela é dependente desse verbo aqui, como a gente vê nessa árvore. Que você estude. Dentro dessa oração, eu vou ter a conjunção, que liga verbos, vai ligar esse verbo com o verbo da subordinada, e dentro desse verbo da subordinada, eu tenho o sujeito dessa subordinada. Quem vai estudar? Você. De qualquer maneira, toda essa oração é sujeito disso aqui. O que é necessário que você estude? Tudo isso é o sujeito da oração principal. Como tudo isso é sujeito da principal, essa oração recebe o nome de oração subjetiva, de sujeito. Por que subordinada? Porque está ordenada abaixo, um nível inferior em relação ao verbo da principal. A oração principal aqui é necessário, ok? Desculpa, gente. Eu tenho essa oração, é necessário a principal, e que você estude ordenada abaixo, subordinada. Por que substantiva? Porque ela está no lugar de um nome. É necessário um nome, é necessário alguma coisa. Eu posso substituir a oração inteira por isso. É necessário isso. Por que subjetiva? Porque ela é o sujeito do verbo da principal. Uma outra possibilidade de oração substantiva é a predicativa. Não confundam com a subjetiva, porque a predicativa tem sujeito e ela não vai ter o predicativo do sujeito. Quando eu digo para vocês, num período simples, meu desejo foi inútil, eu sei que é período simples porque tem um verbo só. O que foi inútil? Eu faço a pergunta para o verbo. O que foi inútil? Meu desejo. O sujeito está aqui. Então, aí, se eu fosse desmembrar isso numa árvore, ficaria assim, o verbo em cima, meu desejo, e o desejo é mais importante que o meu é apenas um atributo que fica embaixo, nós já vimos isso, e inútil como predicativo. Então, aqui eu tenho o sujeito e aqui o predicativo. Agora, e se eu transformasse esse predicativo aqui, que é um nome, numa oração inteira? Meu desejo é que você estude. Vejam bem. A partir desse aqui, eu tenho uma divisão aqui, porque eu tenho um verbo, outro verbo. Eu tenho dois verbos, portanto, duas orações. Qual é o verbo principal? O verbo principal é o é. Por quê? Que você estude não tem o menor sentido sozinho. Meu desejo também não tem sentido, mas na verdade não é que ele não faz sentido. Ele precisa de um complemento. Ele existe primeiro, só que ele precisa de um complemento sintático. Qual é o desejo? Esse aqui.
tá? E isso aqui está complementando um verbo de ligação. Lembrem-se dos verbos de ligação, ser, estar, ficar, permanecer. Isso é uma característica no predicado, ó, tá no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar que esse inútil. Como é uma característica no predicado de uma oração que já tem sujeito, ela é predicativa. Olha a diferença entre é necessário que você estude e meu desejo é que você estude. Aqui eu tenho predicativo e não tenho sujeito. Portanto, essa aqui é o sujeito. Aqui eu tenho o sujeito, o que é meu desejo. Meu desejo é alguma coisa. Esse alguma coisa, esse é predicativo, porque está no predicado. É uma característica no predicado. Tá? É como se tivesse um inútil aqui. Isso é muito mais um adjetivo do que um substantivo. Ok? Um outro tipo de oração substantiva são as objetivas. Existem dois tipos de oração objetiva. A objetiva direta e a objetiva indireta. Dependendo do verbo, e obviamente os verbos têm que ser transitivos, porque os verbos que transitam, que andam, pedem como complementos objetos, esses verbos sendo nocionais. Objetos diretos, se eles se ligam diretamente, como é o caso aqui, ou objetos indiretos, se eles precisam de uma preposição para se ligar até o núcleo do complemento dele. Se ele precisa de uma preposição, o trânsito é indireto. O trânsito é indireto, esse verbo é transitivo indireto e o objeto é indireto. Mas vamos voltar para cá. Numa oração como quero bolo, a gente tem a posição do sujeito, do objeto ou do predicativo sempre presentes. A posição virtual está lá. Se ela é preenchida ou não é outra coisa. Aqui, ó, a gente tem um sujeito oculto, portanto essa posição fica vazia. O sujeito eu não subiu para a frase, mas a posição de sujeito eu tenho. Ela só não é preenchida. É igual aquela coisa do morfema zero. A gente tem uma possibilidade de S para plural, mas ele não é preenchido. Tá bom? De qualquer forma, quero bolo. Não é quem quer. Eu sei que é um eu que está aqui elíptico, tá? O bolo, ele complementa o sentido do verbo, mas é para frente. Quando eu faço a pergunta para frente do verbo, o que ou quem, o que me responde é o objeto, tá? Eu faço a pergunta o que ou quem antes do verbo para achar o sujeito. Se eu perguntar depois, eu acho o objeto. Porque o verbo transita para baixo, ele anda até o seu complemento, aquilo que o complementa, até o objetivo do seu trânsito, ou seja, até seu objeto. Ou seja, que bolo é um objeto direto do verbo, porque se liga diretamente ao verbo. Se eu colocasse nessa mesma posição uma oração inteira, aí eu vou para o período composto. Quero comer bolo. O que eu quero comer? Bolo. Eu tenho um objeto direto do verbo comer aqui dentro, e tudo isso aqui é objeto do verbo querer. Como eu tenho uma oração inteira aqui e ela está ordenada abaixo dessa, porque ela é um complemento sintático dessa, ela é subordinada. Como ela funciona como um substantivo, ó, vejam bem, está no lugar de um substantivo, que aqui é bolo. Bolo é um substantivo, é o nome de alguma coisa. E eu posso substituir essa oração inteira por isso ou por alguma coisa. Isso prova que ela é um substantivo. Porque alguma coisa é um nome de algo. E a única classe que nomeia coisas no português é substantivo. Subordinada substantiva. Como isso aqui, toda essa oração é o objeto direto desse verbo, ela é subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ela é objetiva direta porque funciona como objeto direto desse verbo querer da principal. Ela é subordinada porque está ordenada abaixo, porque é dependente dessa. Essa aqui existe sem ela. Ela não existe sem o quero. Porque é o verbo querer que pede ela. É o verbo querer que manda nessa oração. Até porque é ele que está conjugado. O comer não está conjugado. Eu não posso falar que o comer é principal aqui. Não é. Porque está numa forma nominal. Tá bom? Objetiva indireta. A objetiva indireta ela tem uma preposição. Vamos para o período simples aqui. Preciso de ajuda. De novo aqui, o sujeito não subiu para a frase. Eu tenho um sujeito elíptico ou oculto. A posição fica vazia. Tá? Mas ele é desinencial, eu recupero pela desinência. Preciso do quê? Quem precisa, precisa de algo. Esse verbo é regido pela preposição de. Ele pede uma preposição. Olha o trânsito dele até o complemento. Não é direto. É indireto porque ele tem que passar daqui primeiro. Como o trânsito desse verbo até o complemento não é direto, mas indireto, ele é transitivo indireto e esse objeto é indireto.
Se eu colocasse uma oração inteira aqui, ela funcionaria como objeto indireto. Só que o que acontece em frases como preciso de que você me ajude, o verbo precisar perde a preposição dele, rege. Mas aí eu vou ter o quê? Eu tenho uma preposição do lado de uma conjunção. Preposição liga palavras. Olha, essa preposição estaria ligando uma coisa que funciona como um substantivo, que é essa oração inteira. Preciso disso. Eu poderia substituir a oração inteira como preciso disso. Preciso de alguma coisa, preciso de algo. Alguma coisa é um nome, é um substantivo, tá? Tanto que ajuda é um substantivo. Então, isso aqui está no lugar de ajuda, que é um substantivo, é uma oração substantiva, tá bom? Mas o que acontece é que como a gente tem uma conjunção embaixo de uma preposição, fica um conectivo embaixo de um conectivo. A nossa língua, e nenhuma língua natural, gosta de coisas iguais juntas. Que a variante não padrão do português vai fazer, de muitas localidades do português brasileiro vai fazer, é cortar esse D. Preciso que me ajude. Tanto que é até estranho, soa estranho aos nossos ouvidos, a oração objetiva indireta mesmo. Preciso de que você me ajude. Porque tanto aqui quanto no complemento nominal, na hora que vira a oração, que eu passo daqui para cá, eu tendo a tirar esse D. Por quê? Porque eu tenho dois, senão eu teria dois coordenadores, um em cima do outro. A conjunção coordena verbos. Ó, o que está ligando o verbo ajudar com o verbo precisar, ok? É essa ligação. E o D está ligando um verbo com o que seria um substantivo, que é toda essa oração aqui, que me ajude. Tudo isso aqui seria um substantivo. Está no lugar de alguma coisa. No caso, no lugar de ajuda, que é um substantivo. Por isso, oração subordinada substantiva. Como tem uma conjunção em cima de uma preposição, a gente elimina por economia. Então, nós tendemos a falar nas variedades não padrão do português, preciso que você me ajude. O que acontece é, tomem cuidado, tá? Por quê? Embora a conjunção, a preposição não apareça aí, o verbo precisar, ele é regido pela preposição de, tá? Se você voltar para cá, o de vai aparecer de novo. Então, a oração é objetiva indireta, porque esse trânsito aqui não é direto. Mesmo quando eu oculto essa preposição, eu estou ocultando só para não colocar literalmente uma amarra em cima de uma amarra. É como se eu tivesse, vamos supor, você está ligando canos. Quem já viu um encanamento, você pega um cano de PVC aqui, aí aqui tem um joelho que vai ligar com outro cano. É como se eu estivesse ligando um joelho num joelho. Porque uma conjunção numa preposição é exatamente isso. Não faz muito sentido. Por isso que a gente elimina um desses joelhos. Eu vou procurar aqui para mostrar para vocês exatamente o que eu estou falando. Dessa questão do joelho. Eu não sei se todo mundo já viu. Não, joelho de porco não. Vou colocar joelho em encanamento, porque senão não aparece. Vai aparecer. Mesmo o joelho, o nosso joelho seria uma boa metáfora para isso. Isso é um joelho, tá? Eu coloco um cano aqui, desse lado, e um cano aqui. Esse joelho seria como uma conjunção ou uma preposição. É um ligador. Veja, olha como aquele E das coordenadas faz sentido agora, ó, mesmo nível. Olha como faz sentido das subordinadas agora. A principal fica aqui em cima, daqui para cá. A subordinada fica aqui embaixo, ordenada abaixo. Como eu tenho uma conjunção e embaixo, uma preposição e embaixo uma conjunção, é como se eu ligasse esse joelho nesse joelho aqui. Fica redundante e não encaixa. Com exceção das variantes de Minas Gerais, que usam essa preposição, em muitos locais do Brasil, a gente tira esse joelho aqui para encaixar direto essa oração principal nesse joelho aqui, que é a conjunção da oração subordinada. Tudo bem? Bom, um outro subtipo de substantiva é quando a substantiva está no lugar de um complemento nominal. O que é um complemento nominal? Não confundam com objeto direto. Objeto complementa verbos nocionais. Complemento complementa nome. Vamos lá. Numa oração como tenho medo do escuro, quem tem? Eu. De novo, o sujeito não sobe, ele fica vazio aqui, o sujeito é só desinicial, elíptico. Ok? Eu tenho o quê? Medo do escuro. Tudo isso aqui é objeto direto desse verbo, porque ó, o verbo está transitando diretamente em relação a medo. Então, tudo isso é objeto direto. Dentro do objeto direto,
eu tenho um complemento do núcleo. Esse é o núcleo do objeto, porque é o que está mais acima. Aqui embaixo, quem tem medo de alguma coisa. Esse nome é transitivo também. O nome medo pede um complemento, porque se eu tiro isso aqui, ó, de escuro, ele não faz sentido, eu tenho medo. Você tem medo do quê? Não é tenho de escuro. O de escuro não se liga ao verbo ter. O de escuro está ligado a medo, porque é um complemento daqui de cima, ó. É um complemento desse nome, desse substantivo. Como ele complementa um nome e não um verbo, ele não pode ser um objeto. Porque objetos, ó, complementam verbos. Como ele está complementando esse nome, ele é um complemento nominal. Se eu colocasse uma oração nessa posição aqui, ó, vamos lá, escuro é um nome, escuro é um substantivo. Se eu colocasse uma oração ordenada aqui embaixo, subordinada, nesse lugar, ela seria substantiva. Tenho medo de que me abandones. Por que que é subordinada? Porque está ordenada abaixo de medo. Por que que é substantiva? Porque, ó, está no lugar de um substantivo. Escuro é um substantivo. Tenho medo disso, tenho medo de algo, alguma coisa. Escuro, ou tem medo do seu abandono. Abandono é um substantivo. Então, essa oração aqui é substantiva. E por que é completiva nominal e não objetiva indireta? Porque ela está complementando o nome e não o verbo. Essa oração inteira, de que me abandones, ela não está ligada ao verbo. Olha aqui na árvore. Eu não tenho isso aqui. Ela está ligada a medo. Porque não é tenho de que me abandones. É tenho medo de que me abandones. É medo de que me abandones. De que me abandones está complementando o nome. Como ela complementa o nome, completiva, nominal. A última é a positiva. Ela é um pouco diferente das outras. Ela tem uma peculiaridade que é a seguinte. Essa oração, a positiva e o aposto, de modo geral, ele é isolado sintaticamente. Então, não é que ela seria menos integrada que as outras. Ela também é muito integrada, a principal, uma oração subordinada substantiva positiva, mas não é um nome que está pedindo sintaticamente. Sintaticamente, a oração está completa. O que está pedindo o aposto é o sentido, é a semântica do substantivo. Quer ver? Vamos para o período simples. Meu desejo é esse, sua amizade. Só até aqui. Ó, vocês estão vendo? Isso aqui está isolado desse período. Por 2 pontos, inclusive. Meu desejo é esse. Meu desejo é esse, aqui eu tenho o verbo. Qual é meu desejo? Qual é esse? Desculpem. Meu desejo. Ou seja, meu desejo é o sujeito. Dentro desse sujeito eu tenho como núcleo desejo, porque é o desejo que eu aponto no mundo. Ele é o substantivo e o meu é um pronome possessivo que gira ao redor dele. Por isso fica embaixo. Então, tudo isso aqui é o sujeito. Esse é o núcleo do sujeito. Ok? Tá. Esse. Meu desejo é esse. Sintaticamente, a frase para aqui. Na questão da sintaxe, da frase. Mas vamos em sentido? A menos que eu tenha algum contexto anterior, essa frase aqui, ela jamais seria dita por nenhum de vocês. Ela é agramatical. Por quê? Não pela sintaxe. Porque ela está completa. Eu tenho o sujeito, o verbo e o predicativo. Isso aqui é o predicativo do sujeito. Lembrando que esse verbo, ele não é nocional, é de ligação, é verbo ser. Ou seja, isso aqui é o predicativo do sujeito, isso é o sujeito. Está sintaticamente completo, eu tenho todas as posições colocadas, ó. Mas, semanticamente, esse está apontando para algum lugar. E eu preciso colocar esse lugar por questão semântica, e não por sintaxe. Meu desejo é esse. Esse qual? Esse o que, amor? Não dá para simplesmente falar, meu desejo é esse. Esse qual? Você está apontando para algum lugar. Que lugar você está apontando? Sua amizade. Esse complemento aqui, sua amizade, em relação ao esse, é um aposto porque a sua amizade é esse desejo, e esse desejo é a amizade. Eu tenho uma relação de identidade, eles são a mesma coisa. Então, esse aposto aqui é uma especificação, é uma delimitação de onde o esse está apontando. O esse a gente chama de deítico, é sempre uma flecha apontando para algum lugar. Quando eu especifico para onde ele está apontando, eu não faço um complemento sintático, eu estou fazendo um complemento de sentido, de semântica, mas é um complemento,
Porque se eu tirar isso aqui, essa frase não faz sentido. Vocês não diriam isso. Meu desejo é esse. Ou meu desejo é isso. Isso o quê? Tá bom? Bom, se eu colocasse alguma coisa no lugar desse aposto aqui, uma oração inteira, um verbo aqui embaixo desse outro verbo, como por exemplo, meu desejo é esse, ter sua amizade, e lembrando que a amizade é principal em relação ao sua, porque a amizade existe no mundo, eu aponto no mundo como substantivo, e o sua é só um pronome possessivo circulando ao redor desse grande sol. Se eu colocasse isso aqui, ó, ter sua amizade, toda essa oração aqui, funciona como substantivo amizade. Está no mesmo lugar. Está no lugar de um substantivo. Meu desejo é esse. Meu desejo é isso. É literalmente, ó, está no lugar do esse. Eles estão no mesmo lugar. Ok? Só que o esse, para ele ser especificado e delimitado, eu preciso disso aqui que está embaixo, que é idêntico semanticamente a ele. Tem o mesmo sentido. O esse é ter sua amizade. Ter sua amizade é igual a esse. Isso é um aposto. Sempre quando eu tiver dois pontos e alguma coisa, eu vou ter uma delimitação. É um parêntese. Nada mais do que isso. Isso aqui é como se eu abrisse dois parênteses para explicar o que é aqui em cima. O que é esse? Eu estou explicando aqui. Eu posso resumir também, existe o aposto resumitivo, o aposto explicativo, mas normalmente ou o aposto explica, ou ele delimita, ou resume, mas de qualquer maneira ele é um outro apontamento. É uma outra forma de dizer esse aqui, porque eles têm a mesma identidade semântica. Bom, eu espero que tenha ficado claro quais são os tipos de substantiva. E para falar essa frase eu usei uma substantiva. Ficado claro que quais são os subtipos de substantiva. Ficado claro isso. Essa oração é substantiva. Tá? Relembrando, oração ela é uma subordinada substantiva de qualquer tipo. Ela é subordinada não simplesmente por uma etiqueta, ela é subordinada porque ela está ordenada abaixo, como eu mostrei em todos esses casos aqui. Ordenada abaixo do verbo da principal. Essa é a oração principal, essa é a oração principal, porque está em cima. Essa é a oração principal, ó, está em cima. Essa é a oração principal, está em cima. Essa é a oração principal, está em cima. Ok? Então, a outra oração, essa oração aqui, está ordenada abaixo, subordenada em relação a essa. Por que é substantiva? Porque ela está no lugar de um substantivo. Ela pode ser substituída por um substantivo, como isso, aquilo, alguma coisa. E a maior prova disso é que existe um subtipo, que é uma especificação desse próprio deítico, que é isso, esse, aquilo, que é a apositiva. E aí existem os outros. Dentro dessas subordinadas substantivas, eu vou ter uma subjetiva porque ela funciona como sujeito. Eu vou ter uma predicativa porque ela é predicativo do sujeito e do objeto. Eu vou ter uma oração objetiva direta porque ela é o objeto direto da oração principal. Eu vou ter uma objetiva indireta porque ela é o objeto indireto. Ó, tem uma preposição do verbo. Por isso, objeto. Eu vou ter uma completiva nominal porque ela complementa um nome, não o verbo. Ó. Eu não estou ligando daqui para cá. A ligação é daqui para cá, com o nome. Daí, complemento nominal. E eu vou ter uma positiva quando ela funcionar como aposto, quando tiver identidade em relação a algum elemento que está em cima. Era isso. Qualquer dúvida, por favor, me mandem mensagem. Um beijo, um abraço e um aperto de mão para vocês.